Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Seja bem-vindo ao Negócio Angola. Vamos dedicar o programa de hoje a tentar perceber quais serão os setores de futuro em Angola, que projetos existem em curso e o que representam ou podem vir a representar para a economia nacional. Mas antes vamos perceber melhor o que está em debate. Ora veja. É sabido que o desenvolvimento de Angola se deve, em grande parte, à exploração de recursos naturais, tais como o petróleo, os diamantes e o gás natural. Para este ano, espera-se um crescimento de 7,8% na expansão do setor petrolífero e do gás natural. No entanto, existem outros setores em franco crescimento em Angola, como as finanças, o turismo, a agricultura ou transportes. Espera-se que, a médio prazo, estes consigam suportar a balança comercial angolana por forma a retirar peso aos setores energético e mineiro. Para servir este propósito, o governo angolano criou em 2012 o programa Angola Invest, que se traduz numa linha de apoio e financiamento às pequenas e médias empresas nacionais. Este projeto conta com a colaboração de 20 bancos angolanos e com o apoio do governo. O investimento ascende aos 125 milhões de dólares e prevê-se que abranja mais de 50 mil empresas angolanas, das quais 37% são microempresas. O turismo é um dos setores mais promissores e já está a dar frutos. Resultado da implementação do Plano Diretor do Turismo, Angola é, cada vez mais, uma aposta para os investidores. A oferta de turismo cresceu 16,1% em 2010 e, nesse mesmo ano, abriram 136 novas unidades hoteleiras, as quais registram uma taxa média de ocupação de 89%. Espera-se que até 2015 Angola integre as principais rotas de turismo internacionais e que em 2020 o setor possa contribuir com 7% para o PIB nacional. Já no que diz respeito à agricultura, a Organização das Nações Unidas considerou Angola como o 16º país com o maior potencial agrícola do mundo. O país tem 3 milhões de hectares de solo arável e zonas como o Bengo, Cabinda, Luanda e Huila, que reúnem as condições climáticas favoráveis, sem poluição de solos e água em abundância, para o desenvolvimento de agronegócios, agroindústrias, construção e reabilitação de infraestruturas de áreas irrigadas, armazéns e silos. No entanto, Angola cultiva apenas 3% do seu solo. Por fim, falta-nos olhar para o setor dos transportes, que representa ainda um grande desafio para Angola. Os autocarros existentes estão em más condições de conservação e os táxis praticam tarifas ilegais. O Fundo Soberano, criado em 2012 e que disponibilizou 5 mil milhões de euros para investimento e desenvolvimento de vários setores, deverá, por exemplo, financiar a ligação marítima entre o Porto de Luanda, Lubito e o Namibe, assim como a construção de caminhos de ferro entre Malange, Namibe e Benguela. Esta semana convidamos a Abílio Neto para nos ajudar a analisar tudo o que este tema envolve. Abílio, seja bem-vindo ao Negócio Angola. Obrigado pelo convite. Enfim, é com todo o gosto que estou aqui e com certeza tentarei ajudar a perceber, dentro daquilo que é a minha perspectiva, tanto pessoal como profissional, aquilo que está a passar neste momento em Angola. Quer dizer, Angola está de facto num momento muito interessante, num momento que eu e muitos analistas consideramos ser um momento de transição, não só transição política, como muita gente pensa, mas também transição económica. Portanto, eu estou, obviamente, felicíssimo por estar aqui e poder ajudar a tentar entender um pouco das nuances da evolução e do processo. Ok. Abílio, como deve saber, Angola é um país dependente do petróleo e agora também do gás natural e dos diamantes. Falando em áreas de futuro, o que é que acha que Angola tem como potencial para desenvolver?
Quer dizer, Angola tem aqui um problema complicado. Antes de irmos às áreas de futuro, tem aqui um problema complicado, que é o problema da dependência da indústria dos recursos naturais, das indústrias dos recursos naturais, sobretudo petróleo e gás. Normalmente, países com esse tipo de perfil, existe a tentação de só essas indústrias ocuparem todo o espaço no tecido produtivo, deixando pouca margem para que a produção nacional, outra produção nacional, a diversa ou a que tem que ser diversificada, surja e crie uma espécie de equilíbrio a nível de produção ou de produtividade dentro do próprio país. Acontece que, no caso de Angola, está tudo muito centrado no petróleo. Basta olhar para os orçamentos de Estado, basta olhar para o PIB angolano e percebe-se essa dependência. Mas não é dramático, não será dramático, se de facto o modelo económico do Estado for um modelo tendencialmente de economia aberta. Com isso não quer dizer que seja uma economia comercialmente aberta. Não é disso que se trata. É um modelo de economia aberta. Um modelo de economia aberta é algo muito fácil de explicar e qualquer pessoa entende. Isto é o seguinte, tens recursos provenientes de recursos naturais, existe liquidez a esse nível. O que tu tens que fazer é reforçar, como é óbvio, capacitar as instituições de financiamento para que soltem financiamento para a economia, não é? E depois deixar que a criatividade dos próprios angolanos faça o resto. E Angola é um país que já começa a ter níveis de recursos humanos bastante interessantes, gente muito capaz e a querer fazer coisas. Mas onde é que eles se esbarram quando estão a tentar criar o seu negócio e a tentar implementar as suas ideias, os seus projetos? Esbarram-se na antiguidade e na pouca contemporaneidade das respostas que o próprio Estado dá. Um Estado que está, obviamente, estruturado para entender um negócio, que é o negócio de petróleo. Não sei se Então, se o Estado está preparado para entender um único negócio, é muito difícil. Um negócio que é exponencial, que é um negócio que financia toda a economia do país, é muito difícil ele entender a perspectiva do pequeno negócio. É muito difícil. E o que Angola tem que fazer, e aqui, daí eu falar da economia aberta, é, de facto, o Estado facilitar o máximo possível, de forma a que os angolanos, sobretudo os angolanos, os criativos, os empreendedores, que estes têm hipóteses de chegar ao financiamento com muita facilidade, chegar aos licenciamentos também com facilidade, cabe ao Estado tornar o licenciamento fácil, os diversos licenciamentos fáceis, e tornar também, junto da banca, que é quase toda dependente do Estado, não é? Ou da Sonangol, sejamos mais claros, e investidores que saem do próprio Estado, é tornar isto tudo fácil para as pessoas que queiram, de facto, investir e não transformar o próprio Estado, a própria estrutura de Estado, numa espécie de peso morto que impede que à sua volta surjam iniciativas empresariais por parte de privados e de outros angolanos com ideias e projetos bons, não é? Abílio, sabemos que a alternativa poderia passar pela agricultura. Angola é um país que tem cerca de 3 milhões de hectares de solos aráveis. Acha que é por aí que deve-se apostar? É um dos setores de futuro que Angola tem que apostar? Definitivamente, e já todos os angolanos perceberam isso. Todos os angolanos perceberam isso. Mas como é evidente, e aí eu tenho que dizer o seguinte: há, de facto, um primeiro esforço. Eu, há bocado, falava de transição. Eu tenho que voltar um pouco atrás, que é para a minha ideia ficar clara, que é o seguinte. Nesses últimos 10 anos, que são os 10 anos de paz, como é óbvio, o modelo teria que ser, obviamente, um modelo todo virado para infraestruturação, em que o trabalho do Estado fosse um trabalho intenso e muito visível. Do meu ponto de vista, já estamos na fase final deste modelo. Portanto, já estamos na transição para um segundo momento. Eu suponho que, nesse segundo momento, como é óbvio, a aposta será, obviamente, na economia primária, não é? Enfim, agricultura e pescas, sobretudo. E se nós olharmos para a agricultura e para pescas em Angola, o que é que nós temos tido nos últimos 5 anos? Na agricultura, uma série de anúncios de grandes projetos agroindustriais. Poucos deles com sucesso, até agora fazendo o balanço, não é? E depois também uma aposta muito forte, mas não
propriamente bem gerida da agricultura tradicional. Porquê? Porque enquanto estás a criar a infraestruturação, quem está a produzir na agricultura tem dificuldades ainda em fazer chegar aquilo que produz com regularidade e com normalidade aos mercados que interessam, mesmo que sejam mercados mais próximos. Portanto, essa dificuldade, ao longo destes últimos anos, em que isso aconteça, começa a criar alguma debilidade nos próprios produtores do setor primário, ou seja, dos agricultores, tanto ao nível da agricultura tradicional como ao nível da agroindústria. Essa dificuldade de estruturação existe. Nas pescas é pior. Nas pescas é pior porquê? Não é que Angola não tenha gente com capacidade de gerir frotas pesqueiras. Angola, do meu ponto de vista, cometeu um erro, que foi, no passado, ter concedido uma série de licenças a operadores internacionais que estão a criar problemas ao nível de reservas de pesca junto à costa angolana. Já toda a gente sabe disso, tanto mais que há projetos no sentido de criar viveiros junto à costa e de impedir que haja pesca costeira ou mais próxima da costa. Isto foi um erro. Agora há que retificar esse erro. Porquê? Porque obriga o investidor nacional ou angolano a ter que apostar em frotas de muita longa distância para operar, não é? O que é difícil, porque é muito mais difícil, porque eles teriam que competir com quem? Com os verdadeiros barões dessa indústria, espanhóis, franceses, portugueses, e seja o que for, incluindo os japoneses, não é? Portanto, estão aqui com um problema de concorrência muito complicado. Do meu ponto de vista, essa será a luta do segundo nível de modernização da economia angolana. Mas, no entanto, nós estamos já, na economia angolana, a assistir a um terceiro nível de desenvolvimento, que está a ultrapassar qualquer tipo de transição, que é o das tecnologias. Nada disto será feito sem que se estimule a criação de hubs ou de projetos tecnológicos angolanos. Isso é bom que se tenha essa ideia e que isso seja claro. E isto só acontece, ou isto só é possível de acontecer, e aqui volto ao início, só é possível acontecer com pequenos investidores. Em parte nenhuma do mundo não foram os empreendedores, os detentores de startups, esse tipo de pessoal, é que foram sempre eles a estar à frente da própria realidade na criação de soluções de terceiro modelo, de soluções, enfim, tecnológicas, não é? E outra coisa, Abílio, sabemos que a taxa de desemprego em Angola é muito grande. Acha que estes setores de futuro poderão contribuir para o desenvolvimento ou para a melhoria dessa taxa? Existe ainda uma taxa grande de desemprego em Angola? Como é que, de facto, se pode resolver esse problema? Podem. E como é que se faz isso? Os angolanos sabem como fazer, eu não estou aqui a dizer nenhum segredo, não é? Porque, neste momento, Angola também está-se a assistir a uma coisa muito engraçada em Angola, que é o aumento considerável do nível de escolarização, desde o primário até ao superior. Isto já sabemos. Ou seja, massivamente o ensino superior está a democratizar-se. O que é preciso é o seguinte, é dar sinal a toda essa massa, não vamos aqui falar de qualidade, mas dar sinal a toda essa massa de novos formados ou de novos quadros, que é preciso que eles entendam que a solução para a sua vida futura não passa simplesmente por um emprego no Estado. Passa por eles próprios criarem soluções empresariais e de iniciativa própria para contribuírem não só para o país, mas para o seu próprio, enfim, para a sua própria riqueza pessoal, não é? Digamos. Não é? Abílio, e qual é o papel do governo nestas políticas, nesse fomento que acabou de dizer agora? Não há segredos. Que importância existe para o executivo angolano meter mão nisso e fazer com que seja uma realidade? Não há segredos. E nem vale a pena estarmos aqui a criar grandes teorias e grandes programas para este tipo de coisas, porque não há segredos. O segredo, como em qualquer parte do mundo, e porque é assim que resulta, é simples. É estimular as pessoas logo nas universidades a criarem o seu próprio negócio. Não é preciso fazer grandes programas, é vocacionar as universidades, se puder vir de trás, melhor, a criar o seu próprio negócio, ou seja, tornar fácil o acesso dos quadros de informação, o acesso aos princípios básicos do empreendedorismo. E sobretudo, criar, e eu estou aqui a dar exemplos fáceis de entender também, e sobretudo proporcioná-los ambientes dentro da própria universidade para experimentalismo, para startups, para simulações do que é a criação de negócios. Quando o Estado erra
erra e erra sempre, quando o Estado pensa que com grandes programas cheios de financiamento público e com grandes ideias por trás e grandes manuais sobre o que isto resulta, o que isto estimula as pessoas a tornarem-se empreendedores, está completamente enganado. O que faz com que as pessoas empreendam é a ambição de serem bem-sucedidos com um projeto criado por si. Portanto, é só deixar a ideia... Mas a Mires acha que o fomento, o incentivo não é importante também para isso acontecer? Não, isto é a parte estrutural. estrutural. O Estado fazer isto. Isto é a parte estrutural. Isto é a parte estrutural. Angola tem, e sabe melhor que eu, tem uma boa lei de investimento privado e também uma boa lei sobre ou para o empreendedorismo. Eu considero que é uma lei bastante ágil até nessa perspectiva. Mas não basta só ter a lei, como se pode verificar. Quer dizer, falar com amigos que são empreendedores, que têm problemas de licenciamentos que deviam ser feitos por um mês, são feitos a 8, 9, 10 meses. Não há nenhum empreendedor que aguente isto. Quer dizer, o Estado, mais do que o Estado, criar estruturas para tornar o empreendedorismo algo institucional, existe que ele próprio se reforme no sentido de facilitar a vida dos empreendedores. Quer dizer, eu tenho uma visão sobre isso que é contrária à visão normal, que é a visão normal, que é a questão do fomento, haver, obviamente, financiamento para os empreendedores, tem que haver, e o Estado deve estimulá-los junto da banca, sobretudo da banca privada, no sentido de conceder em parceria fundos para esse efeito, não é? Estimular também fiscalmente os business angels, isso é essencial em qualquer parte do mundo, porque os business angels têm a experiência do negócio, não é? E aportam isso ao empreendedor. E terceiro, criar a estrutura que é a lei. Qualquer um desses três elementos existe em Angola. O que não existe e o que dificulta a vida aos empreendedores é, meter na cabeça das pessoas, em termos de mentalidade, que logo na escola, logo na universidade, que é possível empreender-se e que é possível ser-se bem-sucedido de uma forma pessoal, investindo no projeto pessoal. Depois o segundo, que é já montante, que é outra coisa bastante diferente, que é o seguinte, que é a ideia de que o Estado, mais do que criar essas estruturas de fomento e de resposta imediata às necessidades financeiras do empreendedor, o próprio Estado tem que reformar-se para tornar muito fácil a vida do empreendedor. Foi um prazer tê-lo aqui em Negócio Angola e esperamos revê-lo noutra oportunidade da vida. Obrigado, sempre disponível. Identificar quais serão os setores de futuro em Angola foi o que esteve em foco no nosso programa de hoje. O espaço que se segue é de aconselhamento. Aqui procuramos responder às suas dúvidas. O tema de hoje é a importância do crédito para as empresas. Para nos ajudar a entender este processo, convidamos Mário Costa, administrador da empresa Believe. Mário, bem-vindo ao Negócio Angola. Muito obrigado. Mário, o que significa o acesso ao crédito para uma empresa? Isso é fundamental. Neste momento, as empresas, depois da crise de 2008, sentiram um paradigma diferente. Até lá, a maior parte dos empresários preocupava essencialmente com se a empresa ganhava dinheiro. A partir dessa altura, tiveram que se preocupar se ela também tem liquidez para poder trabalhar, porque o rigor da própria banca a nível mundial mudou, ou seja, o acesso ao crédito é mais restrito e a banca tem analistas e tem auditores de risco muito mais exigentes quando vão apoiar qualquer empresa. É necessário, o empresário precisa perceber que precisa de crédito para dois tipos de situações, ou seja, precisa de financiar o dia-a-dia e precisa de financiar investimento. São coisas totalmente distintas. A maior parte dos empresários até essa data, ou seja, antes de acontecer esta crise a nível mundial, nunca se preocupava em estruturar bem a sua forma de financiamento, ou seja, como é que financiava as empresas. Uma coisa é financiar, dar crédito a clientes, comprar stock, outra coisa é comprar máquinas, comprar instalações, ou seja, tem que ser diferentes formas de financiamento. Também cometeram alguns erros, alguns empresários, foi que alavancaram muito o seu negócio, ou seja, a forma de financiar na banca, exclusivamente na banca. A banca é um importante player, na parte para as PMEs é fundamental que exista a banca para poder financiar. Existem outras formas de financiamento, que é os próprios sócios podem colocar dinheiro nas empresas, há capitais de risco, ou seja, sociedades financeiras que se tornam sócios das empresas de uma forma temporária, e depois temos a banca, em que a banca agora não quer ser sozinha
a fonte de financiamento da empresa, ou seja, quer que o empresário também contribua com alguma coisa e, em caso de investimentos maiores, que existam investidores também institucionais que também apoiem, porque ela sozinha, quando acontece um problema, também é ela que fica com o problema. A maior parte das empresas tinham pouca autonomia financeira, ou seja, tudo o que tem era à custa de dinheiro alheio, neste caso da banca, e a banca, quando teve problemas, essencialmente em alguns países em que a crise foi mais profunda, a banca teve problemas, e temos o caso de Portugal, em que teve prejuízos elevadíssimos, não porque não está a ganhar dinheiro na sua atividade corrente, mas está a assumir perdas de alguns erros que foi provocado de exigirem ou emprestarem muito dinheiro às empresas que estavam com alguma dificuldade. Depois, para além disto, é importante que os empresários percebam que a forma de ter o crédito, ou seja, qual é a solução de crédito adequada, também é muito importante discutir isto com o banco. Nem sempre a pessoa que está à frente de um banco conhece bem o negócio. Às vezes o próprio empresário tem um papel fundamental, com a ajuda de algum consultor ou com outra ajuda, a poder escolher a melhor forma de financiamento. Nós vemos muitos casos em que existem contas correntes calcionadas para apoiar, comprar máquinas, e a conta corrente calcionada é uma coisa que o banco pode parar, ou seja, financia hoje, daqui a 6 meses pode pedir a devolução e a pessoa não pode vender a máquina para poder pagar aquele investimento. Ou seja, é preciso adequar, ou seja, fazer um bom planeamento do dinheiro que é necessário para financiar o negócio, antes de se meter nele, porque antigamente era fácil, porque os fornecedores davam crédito e a banca dava crédito sem ter algumas restrições. Com esta nova realidade é preciso ter algum cuidado, ou seja, fazer um bom planeamento, depois escolher a melhor forma de financiamento, e aí a banca é um fator fundamental e fator decisivo, não depender exclusivamente da banca para poder financiar o negócio, senão a banca não quer, ou seja, se a autonomia financeira da própria empresa, ou seja, o dinheiro que a empresa tem para o negócio, se for exclusivamente da banca, a banca retrai. E, para além disso, depois de escolher bem a banca, ou seja, quando escolher a banca e no modelo ou no valor que vai escolher a banca, escolher a boa ferramenta em termos de financiamento. E quais são as alternativas à banca que possa existir para as empresas irem buscar financiamentos ou crédito? Existe alguma alternativa à banca? Existem as capitais de risco, que são instituições que estão na banca de forma temporária, ou seja, normalmente são... O que é? São pessoas, são instituições, neste caso os bancos também, que têm algum dinheiro e querem aplicar o dinheiro de forma diferente do que emprestar dinheiro aos bancos uns aos outros. Ou seja, os bancos têm formas de remunerar o dinheiro que têm, pode ser emprestando a outros bancos, colocando nos próprios bancos centrais para eles também remunerarem, ou então aplicarem mesmo na economia real. Cada vez mais... E o Mário também falou há bem pouco tempo que as empresas devem ter muito cuidado. Quais são as avaliações que as empresas têm que fazer antes de irem buscar um financiamento? É assim, depende do tipo de financiamento que é. Se é um financiamento comercial, se é um financiamento comercial para a tesouraria, o risco tem que ser aqui um bocado partilhado com o cliente. Ou seja, se eu vou pedir dinheiro emprestado ao banco para poder dar crédito ao cliente, tem que se avaliar primeiro o cliente, porque se o cliente não pagar, o banco vai me chatear a mim e eu vou ter problemas. Por outro lado, se eu vou ter crédito para financiar a compra de stock, é preciso ter cuidado, porque o stock tem que ter rotação, porque se torna um mono, mais tarde ou mais cedo eu vou ter que pagar aquele empréstimo ao banco e não consigo realizar aquele dinheiro, realizar aquele stock em dinheiro. Depois, por outro lado, também outra situação, que é quando pedimos ao banco a médio e longo prazo de dinheiro, ou seja, para pagar a 10, a 15 ou 20 anos, normalmente é quando compramos edifícios, quando compramos uma empresa, quando compramos maquinaria, é preciso perceber se a empresa ganha dinheiro no dia-a-dia para poder pagar essa prestação e colocar sempre cenários adversos. Ou seja, a minha empresa hoje consegue pagar a prestação, mas imaginemos que o negócio tem uma quebra de 50%, será que com essa quebra ainda consigo mesmo pagar a prestação? Ou seja, é ter um bocado uma postura defensiva. No crédito de tesouraria, ter em atenção o que é que estamos a financiar de curto prazo, pode ser clientes ou stock, saber se o stock tem rotação, se os clientes nos vão pagar, e depois no crédito de médio e longo prazo, ou seja, aquilo que vamos pagar a mais longo prazo, se a empresa consegue libertar. Nunca ninguém imaginou que os bancos não conseguissem, ou seja, que os clientes não pagassem, mas nós temos exemplos na Europa e nos Estados Unidos, que quando a crise acentua, os clientes não pagam e o estoque não paga. Ou seja, nós temos que fazer o teste de stress, o que é que acontece à empresa se algum cliente não pagar ou se o próprio estoque não rodar. E a experiência que eu tenho no dia-a-dia é que as empresas não estão preparadas para isso, ou seja, se há um incobrável,
como estão alavancadas na banca demasiado, ou seja, pediram muito crédito à banca, normalmente os lucros que a empresa gera não vão conseguir pagar essa perca que tiveram com o cliente e normalmente tem incumprimento e tem problemas gravíssimos com o setor bancário. Mário, foi um prazer tê-lo em Negócio Angola e até uma próxima. Muito obrigado. Semanalmente, Negócio Angola responde às suas questões. Para isso, basta escrever-nos. Passamos agora à segunda parte do programa. Como já é habitual, fomos conhecer mais um caso empresarial de sucesso. Fique connosco e veja qual é a empresa da semana. Hoje, damos-lhe a conhecer a ROF, empresa portuguesa fundada em 1996 e especializada em consultoria SAP, ou seja, Systems, Applications and Products. A completar a maioridade em 2014, a empresa é hoje líder em Portugal na venda de software SAP e em 2013 registrou uma faturação de cerca de 52 milhões de euros. Francisco Febrero, um dos fundadores e CEO da ROF, fala-nos do percurso deste projeto, tornado numa realidade de sucesso. A partir de 99-2000, a ROF tornou-se parceiro da SAP na venda de software também e começámos a vender software e durante 10 anos, há 10 anos que temos essa parceria com a SAP, somos o principal parceiro da SAP neste mercado em Portugal na revenda de software SAP. Nós somos uma empresa, diria eu, vocacionada quase totalmente para a SAP. Aquilo que fazemos ao lado da SAP são projetos e produtos que se integram com o software, com este software. O nosso negócio é esse. Nós trabalhamos na ROF com outros produtos, trabalhamos com um produto português que é o OutSystems, também temos uma equipa a desenvolver isso. Também trabalhamos temos uma empresa digital que faz publicidade digital também em Portugal, que é a Jante, que é uma marca nossa, como sabe, mas diria eu que 96-97% do negócio, do volume de negócios é em SAP. A primeira internacionalização da ROF aconteceu em 2005, com a participação em projetos angolanos e, logo em 2006, inaugurou a primeira sucursal em Angola. Nós trabalhamos com um produto que não está em Portugal, está no mundo inteiro. Isso será a primeira razão que nos levou a internacionalizar e a criar empresas fora de Portugal. Internacionalizar é muito difícil, é muito mais difícil do que as pessoas pensam, mesmo quando estamos a falar de serviços e mover pessoas, é difícil. Hoje em dia, para ter uma ideia, temos perto de 700 pessoas, espalhadas em 8 escritórios em 4 continentes. Portanto, temos escritórios na Europa, temos em Portugal 3 escritórios, Porto, Covilhã e Lisboa, onde estamos agora. Temos depois em França, em Paris, um escritório, na Suécia e na Suíça, em Lyon. Na Ásia temos um escritório em Macau. Na América do Sul temos um escritório no Brasil, em São Paulo, e na África temos um escritório em Marrocos e outro em Angola, que é de facto a nossa primeira experiência de internacionalização e onde estamos já desde 2006 com uma empresa constituída. Com quase 10 anos de integração no mercado angolano, a ROF aponta como uma das principais vantagens para o desenvolvimento a facilidade de comunicação, a afinidade pelo país e, cada vez mais, uma base de clientes sólida. Primeiro, Angola fala português, isso para nós é logo uma vantagem enorme. Nós temos também afinidade com Angola, portanto, as pessoas gostam de estar em Angola, gostam de trabalhar em Angola, gostam a experiência que nós temos, gostam de sentir uma maneira diferente de se viver e de se trabalhar. Isso é um fator que eu penso que nos ajuda e que nós facilmente estamos lá, não temos grandes problemas para lá estar. Por um lado. Por outro lado, aquilo que nós aprendemos em Angola é uma maneira diferente de trabalhar, é um país que sabe passar aquilo que nós passámos há 30 anos atrás, está neste momento um país em vias de desenvolvimento e as pessoas que vão lá sentem que de facto é um país que tem um potencial enorme de crescimento nos próximos anos. As pessoas olham para Angola também como um país onde se vive, começa a viver bem, onde as coisas começam a funcionar de uma maneira diferente hoje em dia e que tem muito mais possibilidade de trabalho. A nossa base de clientes hoje em dia em Angola já é grande, temos já à volta de 10, 15 clientes, clientes que já vêm de alguns anos desta parte. Como temos uma parceria muito forte com a SAP e como o mercado angolano sabe-se que a ROF é um dos revendedores autorizados deste produto, temos também acesso a um conjunto de novos clientes da SAP. O ano passado faturámos à volta de 6 milhões e tal de euros.
Temos a cota de mercado, bom, eu não tenho, penso que o mercado angolano na área de sapo valerá alguns 100 milhões de euros, talvez. Não, são dados de contas feitas entre software e serviços SAP. Provavelmente há qualquer coisa como isso. Temos 5, 10% da cota do mercado, portanto temos um mercado imenso para crescer. Mas como uma empresa que aposta na inovação e constante empreendedorismo, a ROF já tem projetos para o futuro. Nós em África, estamos no Norte de África, estamos agora a pensar abrir sucursais noutros países em África e, de facto, é com a experiência que ganhamos em Angola, com parte das pessoas que temos em Angola, porque trabalhar em África trabalha-se diferente da Europa, ou da América do Sul, ou da Ásia. É um mercado, ensinou-nos muito, ensinou-nos que a internacionalização é um processo difícil, mas que se faz e que se concretiza com trabalho, com tudo. E Angola deu-nos essa primeira experiência e é o nosso primeiro escritório fora de Portugal e é um facto que nos orgulha imenso. Chegamos ao momento da agenda de oportunidades. Tome nota daquilo que lhe possa interessar. A cidade de Luanda vai ser palco da primeira conferência Liderança das Mulheres no Mundo Empresarial. Como é visto o papel das mulheres no mundo empresarial, ou quais os desafios a ultrapassar para se chegar ao sucesso, são alguns dos temas a serem debatidos no dia 21 de maio. A empresa E+, convidou várias mulheres de sucesso, entre elas a doutora Filomena Delgado, Ministra da Família e da Promoção da Mulher. Para saber mais sobre esta iniciativa, consulte o site www.vantagem.com ou realize a sua inscrição através do e-mail internacional@vantagem.com. A empresa multinacional Sodexo é uma das maiores empresas de serviços de alimentação e de gestão de espaços a nível mundial. Encontra-se neste momento a recrutar profissionais para Angola no ramo da hotelaria. A multinacional já conta com mais de 350 mil colaboradores de 130 nacionalidades diferentes e espalhados por 80 países. Para mais informações sobre esta oportunidade, aceda à página oficial www.sodexo.com. Quanto ao envio de candidaturas, pode fazê-lo através do e-mail recrutamento.angola@sodexo.com. Hoje ficamos por aqui, mas para a semana estamos de regresso. Como sempre, o Negócio Angola voltará com mais um tema forte da atualidade, comentado por um especialista. Volte connosco e até lá tenha uma boa semana e bons negócios.